Nesse vídeo eu vou mostrar para você como está a minha mesa digitalizadora depois de 2 anos e meio de uso. Eu vou demonstrar como você faz para trocar a ponteira da sua caneta e vou dar algumas dicas de configuração avançada. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. O meu nome é Érico de Sá, esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Um dos vídeos mais assistidos aqui do nosso canal é o vídeo do review da mesa digitalizadora CTL 472 da Wacom. Já faz 2 anos e meio que esse vídeo está no ar e toda semana eu recebo perguntas de pessoas que ainda têm dúvidas se vale a pena ou não ter um dispositivo como esse. Não só para a área de fotografia, mas também para toda a área gráfica. Então a minha mesinha está aqui, eu uso ela praticamente todo dia. Aí você pode ver que ela tem algumas marcas de uso, tá vendo? A parte central dela aqui, vou colocar na luz para você ver, ó. Você observa que tem essas marquinhas de uso, né? Tem alguns riscos. Isso daqui é um desgaste natural do equipamento, tá? Fica um pouquinho feinho assim, só que ela não afeta a precisão ou a sensibilidade do equipamento. Isso aqui não muda a performance dela, ela continua funcionando da mesma forma. Talvez essas marcas tenham acontecido justamente porque eu nunca troquei a ponteira da caneta, né? Então ela vem com 3 ponteiras sobressalentes, né? Tem até uma ferramenta de extração. Eu vou mostrar aí no detalhe para você ver como é que você faz a troca da ponteira. Então talvez se eu tivesse trocado essa ponteira antes, eu não teria riscado dessa maneira aqui a minha mesa. Só que assim, eu posso garantir para você que esses riscos aqui não afetam em nada a performance dela, tá? É só um desgaste aqui de superfície. No relevo aqui você não percebe, né? Não ficou nenhum rebaixo, nenhuma coisa que você possa sentir no tato. A sua sensibilidade de uso da caneta também não muda por causa dessas marcas aqui. E também a precisão do seu traço também não é afetada. E muitas pessoas me perguntam se é difícil se adaptar ao uso dessa mesa digitalizadora. Bom, eu lembro que quando eu comecei a usar o computador, lá no começo da década de 90, ele nem tinha mouse, né? Eu comecei a aprender a usar o computador com o MS-DOS. E quando eu passei a utilizar o mouse, realmente houve uma necessidade de se adaptar, né? Mudar a coordenação motora ali para aprender a usar o dispositivo apontador. E de lá para cá vieram outras novidades que a gente teve que se adaptar também, como por exemplo o touchpad dos notebooks ou os celulares com tela de toque, né, que a gente usa todo dia, mas se você puxar um pouquinho a sua memória, você vai ver que você apanhou bastante para se adaptar com essas novas tecnologias. E com essa caneta é a mesma coisa. Inclusive, quando eu gravei o vídeo do review da caneta, eu tinha acabado de comprar. Eu ainda não tinha a mesma habilidade que eu tenho hoje no uso da caneta, né? Se você assistir esse vídeo, você vai ver que eu dou umas escorregadas ali porque realmente eu estava me adaptando. Mas é uma questão de tempo, né? Conforme você vai usando, você vai aprendendo a sensibilidade dela, a precisão, e aí você praticamente esquece que tem mouse. É muito bom utilizar essa caneta, ela dá muito mais produtividade, ergonomicamente é muito mais gostoso de usar o traçado dela, é muito mais fácil, né, para você que trabalha muito tempo na frente do computador, cansa menos o braço você usar a caneta do que, por exemplo, utilizar um mouse, né? Você gasta menos energia para movimentar a caneta. E uma coisa que eu não falei no primeiro vídeo que eu fiz sobre ela são as configurações avançadas. Então eu vou mostrar para você agora como é que você faz para configurar essa caneta para usar no Photoshop. Bom, então agora eu vou demonstrar para você como que eu faço as minhas configurações de uso dessa caneta em aplicativos específicos, né? Vou mostrar como é que eu faço no Photoshop e também no Premiere, para você ter uma ideia de como é que você pode fazer para o aplicativo que você está usando, tá? Então eu estou colocando aqui no detalhe a imagem aqui, eu manipulando a caneta em tempo real, para você ter uma ideia de como é que ela funciona, tá? Então eu venho aqui nas configurações, né? Uma vez que o driver está instalado, e aqui eu tenho a opção de atribuir funções específicas para a caneta dependendo do aplicativo que eu estou usando, né? Em cada programa que eu estou, eu posso fazer ela se comportar de um modo diferente. Então, para título de exemplo, eu vou usar aqui o Photoshop, tá? O mapeamento dele, né? Você pode deixar, no meu caso, como a minha tela é 21:9, né? Ela tem uma proporção um pouco diferente da mesa. Então eu marquei essa função aqui, ó, forçar proporções. Se eu deixar desmarcado, ela vai fazer a relação da tela com
a área da mesa, né? Se eu deixar forçar proporções, vejo que ficou um pouco menor aqui, que é porque a minha tela é 21:9, né? Eu uso um monitor ultra wide, por isso que dá essa diferença. Mas isso não vai fazer, não vai ter muito impacto aí no uso da sua caneta, tá? Outra coisa que você pode fazer, agora você vem aqui na função da caneta e você pode atribuir funções específicas para os botões. Então, quando eu estou usando o Photoshop, ela se comporta de uma forma. Se eu vou usar outro programa, eu posso atribuir funções diferentes para o mesmo botão. Então, eu adicionei aqui o Photoshop e o que eu faço aqui? Eu vou usar um modificador no botão. Nesse caso, esse botão de baixo aqui, né, eu vou utilizar o Alt e mais o clique da direita, tá? Porque isso aqui é a função dentro do Photoshop para regular o tamanho e a dureza do pincel. Então, quando eu estiver usando o pincel, eu posso controlar o tamanho e a dureza do pincel usando a caneta. E esse botão de cima também usei um outro modificador de teclado, que seria o Alt mais o Scroll, né, a roda do mouse. Para quê? Para eu controlar o zoom da imagem, tá? Então vamos olhar aqui no Photoshop agora como é que isso funciona. Então eu estou com uma imagem aqui. Então se eu quero, por exemplo, aproximar essa área da imagem, eu venho aqui no botão de cima, tá? Seguro o botão e simplesmente movimento a caneta, ó. Tá vendo? Para a esquerda aqui eu aumento o zoom, para a direita eu diminuo, tá? Então eu posso dar zoom em áreas específicas da imagem, tá? Dependendo do que eu quero fazer, tá? Vamos voltar aqui o início. E aí no caso do pincel, né, vamos colocar aqui uma máscara, por exemplo, seleciona a ferramenta do pincel. Vamos dizer que eu quero eliminar algumas áreas aqui da imagem. Então aqui eu tenho esse botão de baixo. Eu controlo aqui, ó, na direita e esquerda, só movimentando a caneta sem encostar na mesa, tá? O tamanho do pincel e para cima e para baixo a dureza do pincel, tá? Então se eu quiser um pincel bem duro, tá? Se eu bater aqui, ó, ele vai fazer uma marca mais dura. Tá? Agora se eu quiser ali mais suave, né? Vou subir aqui, ó, deixar bem suave. Aí agora ele vai fazer essa transição aqui suave, tá? Então eu posso deixar o pincel duro ou suave só com o botão da caneta aqui. E aí eu vou regulando o tamanho dele também. Então vamos voltar agora nas configurações da caneta, que eu vou mostrar uma outra aplicação que eu fiz agora para o Premiere. Tá? Então eu selecionei aqui agora o Adobe Premiere e eu atribuí funções diferentes para os botões, tá? Então eu vou mostrar aqui para você a função de teclado. No caso do botão de cima eu vou usar o Alt e o Scroll, né, a roda do mouse, para controlar o zoom da timeline, né? Eu posso aproximar ou afastar o zoom, tá? E aqui nessa ação de tecla eu vou colocar a letra C, tá? Então quando eu aperto o botão de baixo eu dou dando a letra C no Premiere, tá? Para que eu faço isso? Vamos abrir aqui o Premiere agora. Então eu tenho aqui um vídeo lá que eu estou editando, que eu estou fazendo e tal. Então se eu quiser aproximar um trecho específico do vídeo, eu simplesmente seleciono aqui o botão de cima da caneta, aonde o ponteiro tá marcando, eu seleciono aqui com o botão direito, ó, o botão de cima, e aí eu consigo aumentar ou diminuir o zoom da imagem, tá? Da timeline aqui no caso, né? Ó. Então é mais ou menos ali aonde o cursor do mouse está apontando. Aí eu consigo ampliar aqui ou, né, diminuir ou aumentar a visualização aqui da timeline para eu ter mais precisão na hora de fazer o corte. Tá? E aí outra coisa que eu posso fazer é cortar. Como é que eu faço para cortar? Então eu venho aqui nas configurações do teclado, né, o Keyboard Shortcuts, e aí a letra C, eu atribuí essa função aqui, ó, Add Edit. Tá? Então toda vez que eu aperto a letra C no teclado, na verdade eu estou usando a ferramenta de cortar. Então se eu quiser cortar um trecho do vídeo, vamos dizer por exemplo aqui, eu quero cortar esse trecho. Eu simplesmente aperto o botão, ele já cria um corte aqui. Tá? Aqui por exemplo eu não quero esse trecho. Aonde está a playhead aqui, ele faz o corte. Ó. Tá? Aí eu cortei, vamos dizer que eu não quero esse trecho aqui, eu apago. E agora eu tenho esse trecho cortado. Vamos dizer que eu não quero esse trecho aqui, ó, eu apago. E aí eu consigo cortar, por exemplo, aqui é um trecho de silêncio
Então eu corto aqui, coloco a playhead aqui mais para frente, aperto aqui de novo e aí eu cortei esse trecho aqui, tá? Então dessa forma eu utilizo a caneta aqui também para facilitar a minha edição dentro do Adobe Premiere. Então muitas pessoas me perguntam também se ela serve para um determinado programa gráfico, né? Alguns programas que inclusive nem ouvi falar, né? O pessoal que trabalha na área de desenho, animação, né? Será que ela funciona? Bom, ela é reconhecida pelo hardware do seu computador como um dispositivo apontador. Então, no mínimo, como mouse, ela vai funcionar. O que acontece é que alguns programas gráficos, eles têm também a função de detectar a sensibilidade da pressão. Então, por exemplo, num programa de desenho, você pode utilizar a sua caneta, né, como para regular, por exemplo, a intensidade ou o tamanho do traçado. Eu vou demonstrar para você como fazer isso dentro do Photoshop. Eu vou adicionar aqui mais uma camada para você ver também como é que é o controle da pressão, que esse é o grande diferencial de você usar a caneta, né? Você ter o controle de pressão do pincel. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, no banco de pincéis, né, tem vários pincéis, o redondo suave, eu vou colocar aqui, ó, o redondo, macio, tamanho da pressão, tá? O que significa isso daqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele com um pouquinho de suavidade. Se eu passar ele fraquinho, ele vai me dar um diâmetro. Se eu passar ele com um pouco mais de força, ele aumenta o diâmetro. Então, ó, eu vou passar fraco, forte, fraco, forte, fraco, tá vendo? Então, se eu estou variando a pressão que eu faço na caneta, eu vario o tamanho do pincel. Uma outra opção também é eu fazer a opacidade da pressão. Seleciono esse outro pincel aqui. Agora, a pressão da caneta ela vai controlar a opacidade do pincel. Então, se eu passar ele fraco, ó, ele vai pintar pouco aqui, vai ficar um pincel mais clarinho. Se eu passar ele mais forte, ele deixa mais intenso, né, o pincel. Então, olha só, fraco, forte, fraco, forte. Tá vendo? Então, eu estou variando aqui a opacidade aqui da pintura, né? Então isso aqui é muito importante, né? Quando você vai fazer tratamento de pele, separação de frequências, todas essas coisas aqui você consegue controlar melhor utilizando essas funções aqui do pincel. E você também pode fazer o backup das suas configurações. Assim, se você, por exemplo, trocar de computador ou você for trabalhar em uma outra estação de trabalho e quer levar a sua mesa junto, você não precisa configurar tudo de novo. Basta você carregar as configurações que você deixou salvo em arquivo. Eu vou demonstrar para você como fazer isso agora. Então vamos fazer agora o backup das nossas configurações, tá? Você vem aqui no driver, né, no painel de controle da sua caneta, tem a opção aqui de você fazer o backup, tá? Basta você selecionar então um diretório, tá? Vou selecionar aqui um diretório, vou criar uma pasta aqui, colocar o nome da mesa, né? Por exemplo, aqui você seleciona a pasta onde você vai salvar e eu coloco, por exemplo, a data, né? Então, no nosso caso aqui é 5 de 5 de 2021, tá? Que é a data que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então, ele está salvo aqui. Então, ela faz o backup das configurações da caneta. E se você, por exemplo, quiser, se você reinstalar o seu sistema operacional, se você trocar de computador, né? Você vai trabalhar com outro computador, você vem aqui na opção de restaurar, tá? Então ele vai aqui, você vai encontrar, né, na pasta onde você salvou o arquivo, né? Basta você selecionar aqui e ele vai restaurar todas as configurações da sua caneta, né, para você não perder aquelas configurações personalizadas que você faz quando você quer personalizar o uso dela, tá? Então vamos olhar aqui nas configurações da caneta. Então está aqui as configurações que eu fiz aqui do Photoshop e aqui do Premiere também, já está tudo salvo. Então eu posso utilizar isso aqui em qualquer computador, basta eu levar esse arquivo junto, eu consigo restaurar as configurações. E caso eu perca também, né, eu consigo ter esse backup disponível para eu ter sempre as configurações atualizadas. Então, depois de 2 anos e meio usando essa caneta, eu posso garantir para você que você não vai se arrepender se você investir nesse equipamento.
Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Também não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado quando eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!